Marido obriga enteado a jejuar por uma semana e revela plano secreto para a família. Lucas nunca imaginou que sua vida pudesse mudar tão drasticamente em um piscar de olhos. A morte da mãe ainda era uma ferida aberta, um buraco insuportável no peito, quando Paulo entrou na sua vida como um furacão. A figura imponente do padrasto, com seu olhar severo e um jeito controlado de falar, rapidamente se tornou uma sombra sobre ele. E quando Paulo anunciou que Lucas deveria jejuar por uma semana, a estranheza daquela situação fez o jovem sentir um frio na barriga. Afastar as energias negativas era a justificativa de Paulo. Ele falava com uma convicção quase religiosa, como se tudo o que estava propondo fosse parte de um ritual sagrado que traria felicidade e estabilidade. Lucas apenas escutava, a mente inundada de dúvidas, enquanto a imagem do sorriso acolhedor de sua mãe flutuava em sua memória. Cada dia sem comida tornava-se uma batalha. O estômago roncava, a cabeça pesava e a fraqueza tomava conta do corpo. Mas as privações do corpo eram nada comparadas ao tormento que se instalava na mente. No silêncio da casa, ele percebia que algo estava muito errado. Paulo tinha segredos, e Lucas sabia que havia mais por trás daquele jejum que parecia tão inocente. O ritual precisava de um sacrifício. E ao mesmo tempo que ele se sentia culpado por questionar o homem que agora era parte da sua vida, havia uma voz dentro dele que também clamava por liberdade. Os dias se arrastavam. Lucas sentia os olhos de Paulo em cima dele, perfurantes, avaliadores. Por que ele estava tão obcecado por esse ritual? A cada refeição que ele não fazia parte, a tensão aumentava. O silêncio na casa era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do relógio na parede. Um tic-tac constante que parecia zombar de Lucas, lembrando das horas que escorriam pela vida sem que ele pudesse fazer nada. Uma noite, enquanto estava deitado na cama, a luz da lua filtrava-se pela janela, transformando seu quarto em uma cena de conto de fadas e pesadelo ao mesmo tempo. Foi ali que ele decidiu investigar. Se Paulo tinha segredos, Lucas queria desenterrá-los. Ele levantou-se, os pés descalços tocando o chão frio. A casa estava silenciosa, mas ele podia sentir a presença de Paulo, como uma sombra que o seguia. E assim começou sua missão: descobrir o que aquele homem era capaz de fazer em nome da felicidade da nova família. Mas havia um custo. Lucas sentia isso. Não era apenas a comida que ele estava perdendo. Era algo muito mais profundo. Algo que arriscava sua própria alma. Enquanto cogitava essas verdades inquietantes, uma única pergunta ecoava em sua mente: qual seria o verdadeiro custo do plano de Paulo? E até onde ele estava disposto a ir para desvendar esse mistério? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Lucas não podia mais adiar. Ele estava decidido a seguir seu instinto. Aquela noite quente e pesada parecia carregada de segredos. O silêncio da casa se tornava opressivo. E cada passo em direção à sala era uma luta contra o medo que o consumia. O que ele iria encontrar? O que exatamente Paulo tinha escondido? A luz morna da lâmpada na sala mal iluminava o ambiente, criando sombras que dançavam nas paredes. Quando Lucas entrou, seu coração disparou. A sala estava em desordem, cadeiras viradas, objetos espalhados. Mas uma coisa chamou sua atenção. Ao lado da mesa havia uma caixa pequena, coberta de poeira, como se não fosse tocada há muito tempo. Ele se aproximou cautelosamente, fazendo o menos barulho possível. O cheiro de madeira antiga e mofo o envolvia, quase o fazendo hesitar. Mas a curiosidade era mais forte. Ele abriu a caixa. Dentro havia fotografias, documentos e um diário com a capa desgastada. Lucas pegou o diário e se sentou no chão, ansioso para descobrir o que estava escrito. As páginas estavam amareladas e a letra era irregular. Mas uma passagem em específico se destacou. Era uma descrição de rituais estranhos, algo relacionado a invocações e práticas ancestrais. Seu estômago se revirou. O que Paulo estava fazendo? Enquanto Lucas lia, ele se deparou com um nome que quase lhe cortou a respiração. Sandra. Era o nome de sua mãe. O que a sua mãe tinha a ver com tudo aquilo? Ele leu mais rápido, tentando entender. Os rituais descritos falavam sobre sacrifícios e purificação da alma. As palavras se misturavam à sua mente e um nó se formou em sua garganta. Paulo havia prometido a felicidade da nova família, mas o que aquele homem realmente queria? De repente, ele ouviu um barulho. O coração disparou. Era Paulo, que havia chegado em casa mais cedo. Lucas, apavorado, escondeu o diário atrás das costas. Ele respirava fundo, tentando disfarçar a tensão. Paulo entrou, o olhar preocupado, mas algo em sua expressão fez Lucas estremecer. Havia um brilho sombrio em seus olhos. Lucas, você está bem? Paulo perguntou, a voz firme, mas com uma inquietação subjacente. O jovem fez um esforço para parecer normal. Sim, só estava pensando. O homem o observou com um olhar que parecia ler sua alma. A tensão no ar era palpável. Então, Paulo se aproximou da mesa. O que Lucas não esperava era que, ao tocar num objeto ali, ele ativasse um mecanismo oculto, fazendo uma porta se abrir na parede. Uma passagem secreta. O pavor tomou conta de Lucas, mas ao mesmo tempo, ele sentiu uma onda de curiosidade. Paulo, o que é isso? Lucas não conseguiu segurar a pergunta. A resposta daquele homem mudaria tudo. Havia um misto de fúria e de revelação se formando na expressão de Paulo. Você não deve saber de tudo ainda, meu garoto, disse Paulo, com um sorriso torto. Há coisas na nossa família que são melhor deixadas no escuro. E então, a porta atrás dele se fechou com um estalo, como um eco do destino. Lucas ficou paralisado. O que tinha por trás daquela porta? E o que Paulo realmente planejava com aquele jejum? Enquanto o olhar de Paulo se fixava nele, a única certeza que Lucas tinha era de que sua vida estava prestes a entrar em um abismo profundo. Qual o verdadeiro custo do plano de Paulo e a que ponto ele iria até descobrir a verdade? Lucas ficou paralisado.
O olhar fixo na expressão de Paulo, que misturava a fúria e uma espécie de satisfação sinistra. Quando o homem falou, a voz tinha um timbre que parecia mais uma ameaça do que uma preocupação. Você não deve saber de tudo ainda, meu garoto. Há coisas na nossa família que são melhor deixadas no escuro. O coração de Lucas disparou. O ambiente ficou denso, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. E então Paulo se virou de forma abrupta, conduzindo Lucas a um canto da sala. O jovem sabia que não poderia recuar. Seu olhar estava preso naquela porta que se fechou atrás dele. Eu posso te ensinar, Paulo começou, sua voz agora um sussurro. Mas você precisa entender que tudo tem um preço. Lucas engoliu em seco. Precisava sair dali. Precisava responder a todas as perguntas que atormentavam sua mente. Mas ao mesmo tempo, havia algo sedutor em tudo aquilo. O que Paulo realmente queria? De repente, um barulho estrondoso ecoou pela casa. O chão vibrou e uma porta no fundo do corredor se abriu rapidamente. Lucas virou-se, confuso e apavorado. Era um som que parecia sair de um mundo à parte, como o rugido de uma tempestade. Ele olhou de volta para Paulo, que estava visivelmente agitado, mas ao mesmo tempo com um brilho quase obsessivo nos olhos. "Fique aqui!" Paulo ordenou, se aproximando da porta, que se abrira ainda mais, como se uma força invisível estivesse chamando. O jovem hesitou. Mas a curiosidade e um impulso desesperado de entender tudo o que estava acontecendo o empurraram para a frente. Ele não tinha ideia do que poderia encontrar. Assim que se aproximou, um frio percorreu sua espinha. Uma figura surgiu na penumbra e Lucas quase soltou um grito ao ver o rosto familiar. Era Sandra, sua mãe. Mas havia algo diferente. Seus olhos estavam vazios e seu rosto pálido, como se ela tivesse passado anos em um mundo sombrio. "Mãe?" Lucas sussurrou, mal acreditando no que via. A imagem de sua mãe, sempre tão forte e amorosa, agora era espectral, como um eco de algo que já foi. Paulo se aproximou dela, quase reverente, pisando em direção à figura envolta em sombras. "Você está ouvindo?" ele perguntou, sua voz baixa, mas carregada de emoção. "Ela não pode ficar aqui por muito mais tempo." Lucas sentiu-se a garganta fechar. "O que você fez com ela?" Ele quase gritou, o sentimento de traição e medo tomando conta dele. Paulo se virou para Lucas, um sorriso que misturava triunfo e um desespero sombrio espalhando-se pelo rosto. "Eu a trouxe de volta, mas ela precisa de você", disse Paulo. Quase como se tivesse cumprido uma missão sagrada. A verdade é que eles não foram embora. Eles apenas mudaram. Almas precisam ser guiadas, e você é a única pessoa que pode fazer isso. Lucas sentiu o chão desabar sob seus pés. Ele olhou para sua mãe, que não respondia, apenas flutuava ali, vazia. "O que você quer dizer? Como eu posso ajudá-la?" O desespero enchia seu peito. Um nó apertava sua garganta. "Você precisa completar o ritual. O jejum é só o começo." Paulo insistiu, seus olhos brilhando com uma intensidade quase maníaca. "Só assim você pode salvar nossa família." A cada palavra de Paulo, uma nova verdade se chocava contra Lucas.
Ele estava prestes a perder não apenas a liberdade, mas a própria essência de quem ele era. Não vou fazer isso! Ele gritou, a voz cheia de revolta. Mas Paulo apenas sorriu, e a expressão dela, ou o que restava de sua mãe, parecia implorar, um apelo silencioso que atravessava todos os limites. Você ainda não entende, Lucas. Você não tem escolha. A porta que se fechou atrás dele agora parecia uma prisão. O peso da culpa e da responsabilidade começava a desesperá-lo. O planalto de sua vida antes normal tinha se transformado em um abismo. Ele precisaria enfrentar não apenas Paulo, mas a verdade por trás do ritual, a essência da própria felicidade que Paulo alegava querer criar. O que realmente estava em jogo? E mais importante, até onde Lucas estaria disposto a ir para descobrir? Diante daquela escolha aterradora, uma única certeza pairava no ar. Nada jamais seria como antes. Lucas ficou paralisado, o olhar fixo na expressão de Paulo, que misturava fúria e uma espécie de satisfação sinistra. Quando o homem falou, a voz tinha um timbre que parecia mais uma ameaça do que uma preocupação. Você não deve saber de tudo ainda, meu garoto. Há coisas na nossa família que são melhor deixadas no escuro. O coração de Lucas disparou. O ambiente ficou denso, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. E então, Paulo se virou de forma abrupta, conduzindo Lucas a um canto da sala. O jovem sabia que não poderia recuar. Seu olhar estava preso naquela porta que se fechou atrás dele. Eu posso te ensinar, Paulo começou, sua voz agora um sussurro. Mas você precisa entender que tudo tem um preço. Lucas engoliu em seco. Precisava sair dali. Precisava responder a todas as perguntas que atormentavam sua mente. Mas ao mesmo tempo havia algo sedutor em tudo aquilo. O que Paulo realmente queria? De repente, um barulho estrondoso ecoou pela casa. O chão vibrou e uma porta no fundo do corredor se abriu rapidamente. Lucas virou-se, confuso e apavorado. Era um som que parecia sair de um mundo à parte, como o rugido de uma tempestade. Ele olhou de volta para Paulo, que estava visivelmente agitado, mas ao mesmo tempo com um brilho quase obsessivo nos olhos. Fique aqui, Paulo ordenou, se aproximando da porta que se abrirá ainda mais, como se uma força invisível estivesse chamando. O jovem hesitou. Mas a curiosidade e um impulso desesperado de entender tudo o que estava acontecendo o empurraram para frente. Ele não tinha ideia do que poderia encontrar. Assim que se aproximou, um frio percorreu sua espinha. Uma figura surgiu na penumbra e Lucas quase soltou um grito ao ver o rosto familiar. Era Sandra, sua mãe. Mas havia algo diferente. Seus olhos estavam vazios e seu rosto pálido, como se ela tivesse passado anos em um mundo sombrio. Mãe? Mal acreditando no que via. A imagem de sua mãe, sempre tão forte e amorosa, agora era espectral, como um eco de algo que já foi. Paulo se aproximou dela, quase reverente, pisando em direção à figura envolta em sombras. Você está ouvindo? Ele perguntou. Conta dele! Paulo se virou para Lucas. Um sorriso que misturava triunfo e um desespero sombrio espalhando-se pelo rosto. Eu a trouxe de volta, mas ela precisa de você, disse Paulo, quase como se tivesse cumprido uma missão sagrada.
A verdade é que eles não foram embora. Eles apenas mudaram. Almas precisam ser guiadas. E você é a única pessoa que pode fazer isso. Lucas sentiu o chão desabar sob seus pés. Ele olhou para sua mãe, que não respondia, apenas flutuava ali. Vazia! O que você quer dizer? Como eu posso ajudá-la? O desespero enchia seu peito. Um nó apertava sua garganta. Você precisa completar o ritual. O jejum é só o começo, Paulo insistiu, seus olhos brilhando com uma intensidade quase maníaca. Só assim você pode salvar nossa família. A cada palavra de Paulo, uma nova verdade se chocava contra Lucas. Ele estava prestes a perder não apenas a liberdade, mas a própria essência de quem ele era. Não! Vou fazer isso! Ele gritou, a voz cheia de revolta. Mas Paulo apenas sorriu, e a expressão dela, ou o que restava de sua mãe, parecia implorar, um apelo silencioso que atravessava todos os limites. Você ainda não entende, Lucas. Você não tem escolha. A porta que se fechou atrás dele agora parecia uma prisão. O peso da culpa e da responsabilidade começava a desesperá-lo. O planalto de sua vida antes normal tinha se transformado em um abismo. Ele precisaria enfrentar não apenas Paulo, mas a verdade por trás do ritual, a essência da própria felicidade que Paulo alegava querer criar. O que realmente estava em jogo? E mais importante, até onde Lucas estaria disposto a ir para descobrir? Diante daquela escolha aterradora, uma única certeza pairava no ar. Nada jamais seria como antes. Então, de repente, enquanto a tensão alcançava um clímax insuportável, um estalo ressoou, e a madeira sob os pés de Lucas ruiu. Uma parte do chão se abriu com um barulho ensurdecedor, um buraco surgindo devagar, como se algo estivesse emergindo de lá. Lucas mal teve tempo para processar. Ele viu uma mão pálida e esquelética agarrar a porta, puxando uma figura que fez seu sangue congelar. Era o corpo de um homem que parecia familiar. A expressão de Paulo se transformou em uma mistura de terror e raiva. Não! Isso não era para acontecer! Lucas ficou paralisado. O homem que emergia era seu pai, que ele pensava estar morto há anos. Manuel! Mas algo não estava certo. Seu rosto era pálido, seus olhos vazios, como os de sua mãe. Lucas mal conseguiu respirar. A revelação era esmagadora. Ele olhou para Paulo, que agora estava apavorado, inseguro, e a dúvida começou a crescer em sua mente. Você trouxe ele de volta? Lucas murmurou, engolindo em seco. O que aquela cena significava? O que Paulo realmente havia realizado ali? Não deveria. Ele não devia estar aqui. Paulo exclamou, sua voz se quebrando, enquanto Manuel olhava fixamente para Lucas, como se clamasse por ajuda. O peso das revelações caiu sobre Lucas. Ele não sabia se deveria sentir ódio, alívio ou pavor. O que isso significava para seu futuro? E que segredos a família ainda escondia? O que ele faria a seguir? Agora, com duas almas presas entre mundos, tudo estava prestes a se desdobrar de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Uma única pergunta ecoava em sua mente. O que mais estava escondido nas sombras daquela casa? Lucas ficou paralisado, o olhar fixo na expressão de Paulo, que misturava fúria e uma espécie de satisfação sinistra.
Quando o homem falou, a voz tinha um timbre que parecia mais de uma ameaça do que uma preocupação. Você não deve saber de tudo ainda, meu garoto. Há coisas na nossa família que são melhor deixadas no escuro. O coração de Lucas disparou. O ambiente ficou denso. Foi como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Então, Paulo se virou de forma abrupta, conduzindo Lucas a um canto da sala. O jovem sabia que não poderia recuar. Seu olhar estava preso naquela porta que se fechou atrás dele. Eu posso te ensinar. Paulo começou, sua voz agora um sussurro. Mas você precisa entender que tudo tem um preço. Lucas engoliu em seco. Precisava sair dali. Precisava responder a todas as perguntas que atormentavam sua mente. Mas ao mesmo tempo, havia algo sedutor em tudo aquilo. O que Paulo realmente queria. De repente, um barulho estrondoso ecoou pela casa. O chão vibrou e uma porta no fundo do corredor se abriu rapidamente. Lucas virou-se, confuso e apavorado. Era um som que parecia sair de um mundo à parte, como o rugido de uma tempestade. Ele olhou de volta para Paulo, que estava visivelmente agitado, mas ao mesmo tempo com um brilho quase obsessivo nos olhos. Fique aqui, Paulo ordenou, se aproximando da porta que se abrirá ainda mais, como se uma força invisível estivesse chamando. O jovem hesitou, mas a curiosidade e um impulso desesperado de entender tudo o que estava acontecendo o empurraram para frente. Ele nem tinha ideia do que poderia encontrar. Assim que se aproximou, um frio percorreu sua espinha. Uma figura surgiu na penumbra e Lucas quase soltou um grito ao ver o rosto familiar. Era Sandra, sua mãe. Mas havia algo diferente. Seus olhos estavam vazios e seu rosto pálido, como se ela tivesse passado anos em um mundo sombrio. Mãe? Lucas sussurrou, mal acreditando no que via. A imagem de sua mãe, sempre tão forte e amorosa, agora era espectral, como um eco de algo que já foi. Paulo se aproximou dela, quase reverente, pisando em direção à figura envolta em sombras. Você está ouvindo? Ele perguntou, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Ela não pode ficar aqui por muito mais tempo. Lucas sentiu sua garganta fechar. O que você fez com ela? Ele quase gritou, o sentimento de traição e medo tomando conta dele. Paulo se virou para Lucas. Um sorriso que misturava triunfo e um desespero sombrio espalhando-se pelo rosto. Eu a trouxe de volta, mas ela precisa de você, disse Paulo, quase como se tivesse cumprido uma missão sagrada. A verdade é que eles não foram embora. Eles apenas mudaram. Almas precisam ser guiadas. E você é a única pessoa que pode fazer isso. Lucas sentiu o chão desabar sob seus pés. Ele olhou para sua mãe, que não respondia. Apenas flutuava ali, vazia. O que você quer dizer? Como eu posso ajudá-la? O desespero enchia seu peito. Um nó apertava sua garganta. Você precisa completar o ritual. O jejum é só o começo. Paulo insistiu, seus olhos brilhando com uma intensidade quase maníaca. Só assim você pode salvar nossa família. A cada palavra de Paulo, uma nova verdade se chocava contra Lucas. Ele estava prestes a perder não apenas a liberdade, mas a própria essência de quem ele era. Não vou fazer isso! Ele gritou, a voz cheia de revolta. Mas Paulo apenas sorriu, e a expressão dela, ou o que restava de sua mãe, parecia implorar.
Um apelo silencioso que atravessava todos os limites. Você ainda não entende, Lucas. Você não tem escolha. A porta que se fechou atrás dele agora parecia uma prisão. O peso da culpa e da responsabilidade começava a desesperá-lo. O planalto de sua vida antes normal tinha se transformado em um abismo. Ele precisaria enfrentar não apenas Paulo, mas a verdade por trás do ritual, a essência da própria felicidade que Paulo alegava querer criar. O que realmente estava em jogo? E mais importante, até onde Lucas estaria disposto a ir para descobrir? Diante daquela escolha aterradora, uma única certeza pairava no ar. Nada jamais seria como antes. Então, clímax insuportável. Um estalo ressoou e a madeira sob os pés de Lucas ruiu. Uma parte do chão se abriu com um barulho ensurdecedor. Um buraco surgindo devagar, como se algo estivesse emergindo de lá. Lucas mal teve tempo para processar. Ele viu uma mão pálida e esquelética agarrar a borda, puxando uma figura que fez seu sangue congelar. Era o corpo de um homem que parecia familiar. A expressão de Paulo se transformou em uma mistura de terror e raiva. Não! Isso não era para acontecer! Lucas ficou paralisado. O homem que emergia era seu pai, que ele pensava estar morto há anos. Manuel! Mas algo não estava certo. Seu rosto era pálido, seus olhos vazios, como os de sua mãe. Lucas mal conseguiu respirar. A revelação era esmagadora. Ele olhou para Paulo, que agora estava apavorado, inseguro, e a dúvida começou a crescer em sua mente. Você trouxe ele de volta? Lucas murmurou, engolindo. Em seco, o que aquela cena significava? O que Paulo realmente havia realizado ali? Não deveria! Ele não devia estar aqui! Paulo exclamou, sua voz se quebrando, enquanto Manuel olhava fixamente para Lucas, como se clamasse por ajuda. O peso das revelações caiu sobre Lucas. Ele não sabia se deveria sentir ódio, alívio ou pavor. O que isso significava para seu futuro? E que segredos que a família ainda escondia? Então, antes que qualquer coisa pudesse ser respondida, um grito estridente cortou o silêncio da casa. Era o som de vidro quebrando e uma luz ofuscante invadiu a sala. A energia da casa começou a pulsar, como se algo maligno estivesse prestes a se soltar. Saia, rápido! Gritou Paulo. Mas era tarde demais. As sombras começaram a se agitar, e dentro do buraco uma figura encapuzada surgiu. Sua presença causando uma onda de frio. Era um ser que parecia estar feito de pura escuridão, com olhos que brilhavam como estrelas. Você não deveria estar aqui. A figura sussurrou, e a temperatura caiu ainda mais. A hora do sacrifício é chegada. As palavras paralisaram Lucas. Ele olhou para Paulo, que tinha um misto de desespero e determinação. Isso não pode acontecer! Paulo gritou, caindo de joelhos, enquanto as sombras se fechavam ao redor dele. E então, com um movimento rápido, a figura atingiu Manuel, fazendo com que ele soltasse um grito agonizante. O som ecoou pela casa e Lucas sentiu um pavor profundo, como se tudo o que conhecia estivesse se desmoronando. Ele tinha que escolher, ficar e lidar com o horror que se desdobrava, ou correr para a liberdade, mesmo sabendo que isso poderia condenar sua família para sempre. Uma única certeza ficou cravada em sua mente. Ele estava prestes a descer ainda mais fundo em um labirinto de segredos, e seu destino estaria irrevogavelmente ligado àquele momento fatídico. Lucas ficou paralisado.
o olhar fixo na expressão de Paulo, que misturava fúria e uma espécie de satisfação sinistra. Quando o homem falou, a voz tinha um timbre que parecia mais uma ameaça do que uma preocupação. Você não deve saber de tudo ainda, meu garoto. Há coisas na nossa família que são melhor deixadas no escuro. O coração de Lucas disparou. O ambiente ficou denso, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. E então, Paulo se virou de forma abrupta, conduzindo Lucas a um canto da sala. O jovem sabia que não poderia recuar. Seu olhar estava preso naquela porta que se fechou atrás dele. Eu posso te ensinar. Paulo começou. Sua voz agora é um sussurro. Mas você precisa entender que tudo tem um preço. Lucas engoliu em seco. Precisava sair dali. Precisava responder a todas as perguntas que atormentavam-se a mente. Mas, ao mesmo tempo, havia algo sedutor em tudo aquilo. O que Paulo realmente queria? De repente, um barulho estrondoso ecoou pela casa. O chão vibrou e uma porta no fundo do corredor se abriu rapidamente. Lucas virou-se, confuso e apavorado. Era um som que parecia sair de um mundo à tarde, como o rugido de uma tempestade. Ele olhou de volta para Paulo, que estava visivelmente agitado, mas ao mesmo tempo com um brilho quase obsessivo nos olhos. Fique aqui, Paulo ordenou, se aproximando da porta que se abria ainda mais, como se uma força invisível estivesse chamando. O jovem hesitou, mas a curiosidade e um impulso desesperado de entender tudo o que estava acontecendo o empurraram para frente. Ele não tinha ideia do que poderia encontrar. Assim que se aproximou, um frio percorreu sua espinha. Uma figura surgiu na penumbra e Lucas quase soltou um grito ao ver o rosto familiar. Era Sandra, sua mãe. Mas havia algo diferente. Seus olhos estavam vazios e seu rosto pálido, como se ela tivesse passado anos em um mundo sombrio. Mãe? Lucas sussurrou, mal acreditando no que via. A imagem de sua mãe, sempre tão forte e amorosa, agora era espectral, como um eco de algo que já foi. Paulo se aproximou dela, quase reverente, pisando em direção à figura envolta em sombras. Você está ouvindo? Ele perguntou, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Ela não pode ficar aqui por muito mais tempo. Lucas sentiu sua garganta fechar. O que você fez com ela? Ele quase gritou, o sentimento de traição e medo tomando conta dele. Paulo se virou para Lucas, um sorriso que misturava triunfo e um desespero sombrio espalhando-se pelo rosto. Eu a trouxe de volta, mas ela precisa de você, disse Paulo, quase como se tivesse cumprido uma missão sagrada. A verdade é que eles não foram embora. Eles apenas mudaram. Almas precisam ser guiadas e você é a única pessoa que pode fazer isso. Lucas sentiu o chão desabar sob seus pés e olhou para sua mãe, que não respondia, apenas flutuava ali, vazia. O que você quer? Dizer? Como eu posso ajudá-la? O desespero enchia seu peito, um nó apertava sua garganta. Você precisa completar o ritual, o jejum é só o começo. Paulo insistiu, seus olhos brilhando com uma intensidade quase maníaca. Só assim você pode salvar nossa família. A cada palavra de Paulo, uma nova verdade se chocava contra Lucas. Ele estava prestes a perder não apenas a liberdade, mas a própria essência de quem ele era. Não vou fazer isso! Ele gritou, a voz cheia de revolta. Mas Paulo apenas sorriu. E a expressão dela, ou o que restava de sua mãe, parecia implorar, um apelo silencioso que atravessava todos os limites. Você ainda não entende, Lucas. Você não tem escolha. A porta que se fechou atrás dele agora parecia uma prisão. O peso da culpa e da responsabilidade começava a desesperá-lo.
O planalto de sua vida, antes normal, tinha se transformado em um abismo. Ele precisaria enfrentar não apenas Paulo, mas a verdade por trás do ritual, a essência da própria felicidade que Paulo alegava querer criar. O que realmente estava em jogo? E mais importante, até onde Lucas estaria disposto a ir para descobrir? Diante daquela escolha aterradora, uma única certeza pairava no ar. Nada jamais seria como antes. Então, de repente, enquanto a tensão alcançava um clímax insuportável, um estalo ressoou e a madeira sob os pés de Lucas ruiu. Uma parte do chão se abriu com um barulho ensurdecedor. Um buraco surgindo devagar, como se algo estivesse emergindo de lá. Lucas mal teve tempo para processar. Ele viu uma mão pálida e esquelética agarrar a borda, puxando uma figura que fez seu sangue congelar. Era o corpo de um homem que parecia familiar. A expressão de Paulo se transformou em uma mistura de terror e raiva. Não! Isso não era para acontecer! Lucas ficou paralisado. O homem que emergia era seu pai, que ele pensava estar morto há anos. Manuel! Mas algo não estava certo. Seu rosto era pálido, seus olhos vazios, como os de sua mãe. Lucas mal conseguiu respirar. A revelação era esmagadora. Ele olhou para Paulo, que agora estava apavorado, inseguro, e a dúvida começou a crescer em sua mente. Você trouxe ele de volta! Lucas murmurou, engolindo em seco. O que aquela cena significava? O que Paulo realmente havia realizado ali? Não deveria. Ele não devia estar aqui. Paulo exclamou, sua voz se quebrando. Enquanto Manuel olhava fixamente para Lucas, como se clamasse por ajuda. O peso das revelações caiu sobre Lucas. Ele não sabia se deveria sentir ódio, alívio ou pavor. O que isso significava para seu futuro? E que segredos a família ainda escondia? Então, antes que qualquer coisa pudesse ser respondida, um grito estridente cortou o silêncio da casa. Era o som de vidro quebrando e uma luz ofuscante invadiu a sala. A energia da casa começou a pulsar, como se algo maligno estivesse prestes a se soltar. Saia! Rápido! Gritou Paulo, mas era tarde demais. As sombras começaram a se agitar e dentro do buraco uma figura encapuzada surgiu, sua presença causando uma onda de frio. Era um ser que parecia estar feito de pura escuridão, com olhos que brilhavam como estrelas. Você não deveria estar aqui, a figura sussurrou, e a temperatura caiu ainda mais. A hora do sacrifício é chegada. As palavras paralisaram Lucas. Ele olhou para Paulo, que tinha um misto de desespero e determinação. Isso não pode acontecer! Paulo gritou, caindo de joelhos, enquanto as sombras se fechavam ao redor dele. E então, com um movimento rápido, a figura atingiu Manuel, fazendo com que ele soltasse um grito agonizante. O som ecoou pela casa. Sentia um pavor profundo, como se tudo o que conhecia estivesse se desmoronando. Ele tinha que escolher: ficar e lidar com o horror que se desdobrava ou correr para a liberdade, mesmo sabendo que isso poderia condenar sua família para sempre. Uma única certeza ficou cravada em sua mente. Ele estava prestes a descer ainda mais fundo em um labirinto de segredos. E seu destino estaria irrevogavelmente ligado àquele momento fatídico. Então, no instante em que a figura envolta em sombras avançou, algo inesperado aconteceu. Paulo, em um gesto desesperado, estendeu as mãos e começou a murmurar palavras estranhas, que pareciam vibrar no ar. A casa tremeu
e um brilho intenso emergiu de seu corpo, iluminando o ambiente como um sol ofuscante. O ser encarava Paulo, confuso, como se estivesse em uma luta interna. "Você não sabe o que está fazendo", gritou Lucas. Mas Paulo parecia absorver a energia ao seu redor, a sua presença se intensificando a cada palavra. "Eu sei muito mais do que você imagina", Paulo respondeu com um brilho nos olhos. "Você nunca entendeu, Lucas. Eu não sou a ameaça. Eu sou a chave." Antes que Lucas pudesse responder, uma onda de energia explodiu, fazendo a casa tremer violentamente. Ele sentiu um puxão, como se estivesse sendo arrastado para o centro de um vórtice. Ele olhou para os olhos de sua mãe e de seu pai, que agora brilhavam com um misto de medo e esperança. "Você pode escolher, Lucas", Paulo continuou. "Venha comigo e juntos poderemos controlar isso. Você pode ter toda a família de volta. Tudo o que sempre quis." Lucas hesitou. A oferta era tentadora, mas o que estava realmente em jogo? E se Paulo fosse a verdadeira razão para toda a dor e sofrimento? Não vou seguir você!" Lucas gritou, seu coração pulsando com adrenalina. Mas antes que pudesse dar um passo atrás, a figura encapuzada rugiu e a casa começou a desmoronar ao redor deles, paredes estilhaçando em um caos de madeira e pedra. No meio da destruição, enquanto a escada se desintegrava sob seus pés, uma revelação atravessou a mente de Lucas. Como um raio! Talvez a verdadeira chave não fosse seguir Paulo. "Eu não sou mais um sacrifício", Lucas gritou, a determinação tomando conta dele. "Eu vou quebrar esse ciclo." Ele lançou-se em direção à saída, mas a energia pulsante o puxava para Paulo e a figura sombria. Os rostos de seus pais se torciam entre amor e desespero. Ele sentia que o tempo estava se esgotando. "Escolha, Lucas!" Paulo berrou, estendendo a mão. E nesse intervalo de tempo, na fragilidade do momento, uma verdade aterrorizante tomou forma em sua mente. Talvez no final, a verdadeira escuridão já estivesse dentro dele, e as escolhas que faria a partir dali moldariam não apenas seu destino, mas a própria essência de sua alma. Com o destino da família e o futuro em jogo, Lucas se lançou no abismo, não sabendo onde o levaria. Mas um único pensamento continuava ecoando. Era hora de enfrentar a verdade, não importa o custo. Lucas sentiu o chão tremer. Sob seus pés, sua mente um turbilhão. Quando decidiu romper com Paulo e desafiar o destino, ele não esperava que o mundo ao redor se tornasse um caos absoluto. As sombras dançavam e a figura encapuzada emitiu um som profundo, como um trovão distante, enquanto a casa continuava a desmoronar em volta deles. "Lucas!" Paulo gritou, seu rosto agora uma máscara de desespero. "Volte! Não entenda isso da maneira errada!" Mas Lucas não conseguia ouvir. A visão de sua mãe, tão próxima, tão estranha, pesava em sua mente. Ele avançou, seu instinto o guiando em meio ao horror. Quando chegou mais perto, Sandra virou-se para ele, e algo nos olhos dela fez seu coração parar. Não eram apenas olhos vazios. Havia uma decisão ali, uma escolha, e ele percebeu que a expressão dela estava além de qualquer trauma. "Mãe, o que aconteceu?" Lucas perguntou, a voz quase um sussurro. Uma onda de dor o atingiu, e a verdade começou a emergir. Da escuridão, Paulo, em um último esforço de controle, ergueu as mãos. "Não! Você não pode fazer isso!" Ele gritava, a tensão em sua voz cortante como vidro. As sombras pareciam hesitar, como se a casa estivesse em um momento de escolha. "Ela não é quem você pensa que é."
As palavras de Paulo foram como um soco em Lucas. Ele congelou os olhos de sua mãe, agora mostrando algo muito mais profundo que a dor. Um segredo. Mais vale a dor da verdade do que a ilusão da felicidade. Ela disse, suas palavras ecoando como um lamento perdido no ar. Uma dor aguda atravessou o peito de Lucas. Ele olhou para Paulo, para a escuridão, e então para Sandra. O que ele não sabia, o que ninguém sabia, começou a surgir como uma sombra reveladora. Você não pertence a esta família, Lucas. Sandra declarou, a voz firme, mas cheia de tristeza. Você é a chave, mas não como. Você imagina! Você tem que entender. O ritual do qual Paulo fala não é para salvar, mas para manter tudo isso em funcionamento. Funcionando? Lucas repetiu, confuso. O que ela estava dizendo? Era como se uma cortina estivesse se levantando, revelando a verdade chocante por trás das mentiras que sempre acreditou. A casa começou a tremer de novo, um sinal de que a energia estava se deitando sobre eles. A figura encapuzada se aproximou e Lucas sentiu um frio imenso, como se uma mão gelada estivesse envolvendo seu coração. Vocês não estão prontos para isso, gemeu a figura. E com um movimento súbito, ela revelou seu rosto. Lucas estremeceu ao ver uma versão distorcida de si mesmo. Um reflexo sangrento e sombrio, cheio de dor. O que é? O que você é? Lucas perguntou, o terror invadindo seus pensamentos. Ele percebeu então que aquele ser não era apenas uma sombra, mas parte dele. Uma parte que sempre esteve ali, escondida. Sua própria essência, Lucas. A figura disse, a voz como um eco distante. Todo esse sacrifício, toda essa busca foi para criar a ligação entre vocês. Você é o que mantém o ritual vivo. Não, não pode ser! Lucas sentiu lágrimas brotarem. Ele não queria acreditar. A ideia de estar preso em um ciclo de dor e sacrifício o esmagava. Paulo, em uma última tentativa, gritou: Você tem que escolher, Lucas! Mãe ou a verdade? O poder ou a paz? A sala estava em caos. As sombras se agitando como serpentes, a energia crescendo e desaparecendo em um impulso frenético. Lucas olhou para os rostos de seus pais e viu a verdade nua e crua. E naquele momento, tudo mudou. Ele estava no centro de uma tempestade, além de qualquer escolha simples. A pergunta que pairava era mais profunda. Qual era o custo de tudo isso? E mais do que isso, se decidisse romper com o ritual, o que aconteceria com ele, com eles? Ele soltou um grito que se misturou com as sombras ao seu redor. Eu não vou ser a chave de ninguém! E então a sala explodiu em uma luz ofuscante que o desorientou, lançando-o para trás, separando-o da verdade e da escuridão. Mas a última imagem que ele teve antes de tudo se apagar foi do sorriso de sua mãe. Mas não era um sorriso de encorajamento. Era um sorriso de desespero. O que isso significava? Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Sua mente um turbilhão. Assim que decidiu romper com Paulo e desafiar o destino, não esperava que o mundo ao redor se tornasse um caos absoluto. As sombras dançavam e a figura encapuzada emitiu um som profundo, como um trovão distante, enquanto a casa continuava a desmoronar em volta deles. Lucas! Paulo gritou, seu rosto agora uma máscara de desespero. Volte! Não entenda isso da maneira errada! Mas Lucas não conseguiu ouvir. A visão de sua mãe, tão próxima, tão estranha, pesava em sua mente. Ele avançou,
seu instinto o guiando em meio ao horror. Quando chegou mais perto, Sandra virou-se para ele, e algo nos olhos dela fez seu coração parar. Não eram apenas olhos vazios. Havia uma decisão ali, uma escolha, e ele percebeu que a expressão dela estava além de qualquer trauma. Mãe, o que aconteceu? Lucas perguntou, a voz quase um sussurro. Uma onda de dor o atingiu, e a verdade começou a emergir da escuridão. Paulo, em um último esforço de controle, ergueu as mãos. Não! Você não pode fazer isso! Ele gritava, a tensão em sua voz cortante como vidro. As sombras pareciam hesitar, como se a casa estivesse em um momento de escolha. Ela não é quem você pensa que é. As palavras de Paulo foram como um soco em Lucas. Ele congelou, os olhos de sua mãe agora mostrando algo muito mais profundo que há. Dor, um segredo. Mais vale a dor da verdade do que a ilusão da felicidade. Ela disse, suas palavras ecoando como um lamento perdido no ar. Uma dor aguda atravessou o peito de Lucas. Ele olhou para Paulo, para a escuridão, e então para Sandra. O que ele não sabia, o que ninguém sabia, começou a surgir como uma sombra reveladora. Você não pertence a esta família, Lucas, Sandra declarou, a voz firme, mas cheia de tristeza. Você é a chave, mas não como você imagina. Você tem que entender. O ritual do qual Paulo fala não é para salvar, mas para manter tudo isso em funcionamento. Funcionando? Lucas repetiu, confuso. O que ela estava dizendo? Era como se uma cortina estivesse se levantando, revelando a verdade chocante por trás das mentiras que sempre acreditou. A casa começou a tremer de novo. Um sinal de que a energia estava se deitando sobre eles. A figura encapuzada se aproximou. E Lucas sentiu um frio imenso, como se uma mão gelada estivesse envolvendo seu coração. Vocês não estão prontos para isso, gemeu a figura. E com um movimento súbito, ela revelou seu rosto. Lucas estremeceu ao ver uma versão distorcida de si mesmo. Um reflexo sangrento e sombrio, cheio de dor. O que você é? Lucas perguntou, o terror invadindo seus pensamentos. Ele percebeu então que aquele ser não era apenas uma sombra, mas parte dele. Uma parte que sempre esteve ali, escondida. Sua própria essência, Lucas, a figura disse, a voz como um eco distante. Todo esse sacrifício, toda essa busca, foi para criar a ligação entre vocês. Você é o que mantém o ritual vivo. Não, não pode ser. Lucas sentiu lágrimas brotarem. Ele não queria acreditar. A ideia de estar preso em um ciclo de dor e sacrifício o esmagava. Paulo, em uma última tentativa, gritou: Você tem que escolher, Lucas. Mãe ou a verdade? Poder ou a paz? A sala estava em caos, as sombras se agitando como serpentes, a energia crescendo e desaparecendo em um pulso frenético. A pergunta que pairava era a mais profunda. Qual era o custo de tudo isso? E mais do que isso, se decidisse romper com o ritual, o que aconteceria com ele? Com eles? Ele soltou um grito. Um grito que se misturou com as sombras ao seu redor. Eu não vou ser a chave de ninguém. E então a sala explodiu em uma luz ofuscante que o desorientou, lançando-o para trás, separando da verdade e da escuridão. Mas a última imagem que ele teve antes de tudo se apagar foi do sorriso de sua mãe. Mas não era um sorriso de encorajamento. Era um sorriso. Que desespero! O que isso significava? Então tudo se silenciou. A luz se apagou. No escuro,
Lucas se sentiu flutuar, livre, mas ao mesmo tempo preso em um vazio profundo. Ele não sabia se estava vivo ou morto, mas uma sensação estranha o envolveu. Algo estava errado. Um eco de risadas malignas, como se as próprias sombras tivessem ganhado vida. Quando finalmente abriu os olhos, Lucas não estava mais na sala. Ele estava em um lugar que parecia um tribunal, cercado por figuras encapuzadas, todas olhando para ele com olhos vazios, mas cheios de julgamento. Você falhou. Uma voz ecoou, profunda e reverberante. Agora você deve pagar o preço. Lucas olhou ao redor e viu Paulo. Não mais o homem que havia conhecido, mas um espectro envolto em escuridão, com um semblante sombrio que sugava a esperança do ar. Você realmente pensou que poderia escapar? Você se tornou parte do ritual. E agora... Isso! Uma onda de pavor o dominou. O que estava acontecendo? O que ele havia se tornado? Ele olhou para trás e viu sua mãe, seu pai, ambos ligados em correntes sombrias que pareciam absorver sua energia vital. E assim, a verdade devastadora surgiu, como um relâmpago de clareza. Lucas não estava apenas lutando por sua própria liberdade. Ele estava lutando por suas vidas. O ritual não era sobre ele, mas sobre todos eles. Um ciclo sem fim que os condenara a viver dessa forma. Você deve decidir, a voz continuou. Salvar você ou salvar sua família? E ali, diante da escolha mais terrível que poderia existir, Lucas percebeu que suas ações poderiam desencadear uma nova era de noites escuras, alinhando seu destino com o de suas almas. Ele estava prestes a perder tudo, e tudo que sempre amou estava em risco. O que ele faria a seguir? Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés, sua mente um turbilhão. Assim que decidiu romper com Paulo e desafiar o destino, ele não esperava que o mundo ao redor se tornasse um caos absoluto. As sombras dançavam e a figura encapuzada emitiu um som profundo, como um trovão distante, enquanto a casa continuava a desmoronar em volta deles. Lucas! Paulo gritou, seu rosto agora uma máscara de desespero. Volte! Não entenda isso da maneira errada. Mas Lucas não conseguia ouvir. A visão de sua mãe, tão próxima, tão estranha, pesava em sua mente. Ele avançou, seu instinto guiando em meio ao horror. Quando chegou mais perto, Sandra virou-se para ele, e algo nos olhos dela fez seu coração parar. Não eram apenas olhos vazios, havia uma decisão ali, uma escolha. E Luiz percebeu que a expressão dela estava além de qualquer trauma. Mãe, o que aconteceu? Lucas perguntou, a voz quase um sussurro. Uma onda de dor o atingiu, e a verdade começou a emergir da escuridão. Paulo, em um último esforço de controle, ergueu as mãos. Não! Você não pode fazer isso! Ele gritava, a tensão em sua voz cortante como vidro. As sombras pareciam hesitar, como se a casa estivesse em um momento de escolha. Ela não é quem você pensa que é. As palavras de Paulo foram como um soco no estômago de Lucas. Ele congelou, os olhos de sua mãe agora mostrando algo muito mais profundo que a dor. Um segredo. Mais vale a dor da verdade do que a ilusão da felicidade. Ela disse, suas palavras ecoando como um lamento perdido no ar.
Uma dor aguda atravessou o peito de Lucas. Ele olhou para Paulo, para a escuridão, e então para Sandra. O que ele não sabia, o que ninguém sabia, começou a surgir como uma sombra reveladora. Você não pertence a esta família, Lucas, Sandra declarou, a voz firme, mas cheia de tristeza. Você é a chave, mas não como você imagina. Você tem que entender. O ritual do qual Paulo fala não é para salvar, mas para manter tudo isso em funcionamento. Funcionando? Lucas repetiu, confuso. O que ela estava dizendo? Era como se uma cortina estivesse se levantando, revelando a verdade chocante por trás das mentiras que sempre acreditou. A casa começou a tremer de novo, um sinal de que a energia estava se deitando sobre eles. A figura encapuzada se aproximou e Lucas sentiu um frio imenso, como se uma mão gelada estivesse envolvendo seu coração. Vocês não estão prontos para isso, gemeu a figura. E com um movimento súbito, ela revelou seu rosto. Lucas estremeceu ao ver uma versão distorcida de si mesmo, um reflexo sangrento e sombrio, cheio de dor. O que você é? Lucas perguntou, o terror invadindo seus pensamentos. Ele percebeu então que aquele ser não era apenas uma sombra, mas parte dele, uma parte que sempre esteve ali, escondida. Sua própria essência, Lucas. A figura disse, a voz como um eco distante. Todo esse sacrifício, toda essa busca foi para criar a ligação entre vocês. Você é o que mantém o ritual vivo. Não pode ser! Lucas sentiu lágrimas brotarem. Ele não queria acreditar. A ideia de estar preso em um ciclo de dor e sacrifício o esmagava. Paulo, em uma última tentativa, gritou: Você tem que escolher, Lucas! Mãe ou a verdade? O poder ou a paz? A sala estava em caos, as sombras se agitando como serpentes. A energia crescendo e desaparecendo em um impulso frenético. Lucas olhou para os rostos de seus pais e viu a verdade nua e crua. E naquele momento, tudo mudou. Ele estava no centro de uma tempestade, além de qualquer escolha simples. A pergunta que pairava era mais profunda. Qual era o custo de tudo isso? E mais do que isso, se decidisse romper com o ritual, o que aconteceria com ele, com eles? Ele soltou um grito que se misturou com as sombras ao seu redor. Eu não vou ser a chave de ninguém. E então a sala explodiu em uma luz ofuscante que o desorientou, lançando para trás, separando da verdade e da escuridão. Mas a última imagem que ele teve antes de tudo se apagar foi do sorriso de sua mãe. Mas não era um sorriso de encorajamento. Era um sorriso de desespero. O que isso significava? Então, tudo se silenciou. A luz se apagou. No escuro, vazios, mas cheios de julgamento. Você falhou! Uma voz ecoou, profunda e reverberante. Agora! Você deve pagar o preço. Lucas olhou ao redor e viu Paulo. Não mais o homem que havia conhecido, mas o espectro envolto em escuridão, com um semblante sombrio que sugava a esperança do ar. Você realmente pensou que poderia escapar? Você se tornou parte do ritual. E agora, Lucas, tudo que você amou vai pagar por isso. Uma onda de pavor o dominou. O que estava acontecendo? O que ele havia se tornado? Ele olhou para trás e viu sua mãe, seu pai, ambos ligados em correntes sombrias que pareciam absorver sua energia vital. E assim, a verdade devastadora surgiu, como um relâmpago de clareza. Lucas não estava apenas lutando por sua própria liberdade. Ele estava lutando por suas vidas,
O ritual não era sobre ele, mas sobre todos eles. Um ciclo sem fim que os condenara a viver dessa forma. Você deve decidir. A voz continuou. Salvar você ou salvar sua família? E ali, diante da escolha mais terrível que poderia existir, Lucas percebeu que suas ações poderiam desencadear uma nova era de noites escuras, alinhando seu destino com o de suas almas. Ele estava prestes a perder tudo, e tudo o que sempre amou estava em risco. O que ele faria a seguir? Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés, sua mente um turbilhão. Assim que decidiu romper com Paulo e desafiar o destino, ele não esperava que o mundo ao redor se tornasse um caos absoluto. As sombras dançavam e a figura encapuzada emitia um som profundo, como um trovão distante, enquanto a casa continuava a desmoronar em volta deles. "Lucas!" Paulo gritou, seu rosto agora uma máscara de desespero. "Volte! Não entenda isso da maneira errada." Mas Lucas não conseguia ouvir. A visão de sua mãe, tão próxima, tão estranha, pesava em sua mente. Ele avançou, seu instinto o guiando em meio. Au! Horror! Quando chegou mais perto, Sandra virou-se para ele e algo nos olhos dela fez seu coração parar. Não eram apenas olhos vazios. Havia uma decisão ali. Uma escolha, e ele percebeu que a expressão dela estava além de qualquer trauma. "Mãe, o que aconteceu?" Lucas perguntou, a voz quase um sussurro. Uma onda de dor o atingiu, e a verdade começou a emergir da escuridão. Paulo, em um último esforço de controle, ergueu as mãos. "Não, você não pode fazer isso!" Ele gritava, a tensão em sua voz cortante como vidro. As sombras pareciam hesitar, como se a casa estivesse em um momento de escolha. "Ela não é quem você pensa que é." As palavras de Paulo foram como um soco no estômago de Lucas. Ele congelou, os olhos de sua mãe, agora mostrando algo muito mais profundo que a dor. Um segredo. Mais vale a dor da verdade do que a ilusão da felicidade. Ela disse suas palavras, ecoando como um lamento perdido no ar. Uma dor aguda atravessou o peito de Lucas. Ele olhou para Paulo, para a escuridão e então para Sandra. O que ele não sabia, o que ninguém sabia, começou a surgir como uma sombra reveladora. "Você não pertence a esta família, Lucas", Sandra declarou, a voz firme, mas cheia de tristeza. Você é a chave, mas não como você imagina. Você tem que entender. O ritual do qual Paulo fala não é para salvar, mas para manter tudo isso em funcionamento." "Funcionando?" Lucas repetiu, confuso. O que ela estava dizendo? Era como se uma cortina estivesse se levantando, revelando a verdade chocante por trás das mentiras que sempre acreditou. A casa começou a tremer de novo, um sinal de que a energia estava se deitando sobre eles. A figura encapuzada se aproximou e Lucas sentiu um frio imenso, como se uma mão gelada estivesse envolvendo seu coração. "Vocês não estão prontos para isso!" gemeu a figura e com um movimento súbito, ela revelou seu rosto. Lucas estremeceu ao ver uma versão distorcida de si mesmo. Um reflexo sangrento e sombrio, cheio de dor. "O que você é?" Lucas perguntou, o terror invadindo seus pensamentos. Ele percebeu então que aquele ser não é apenas uma sombra, mas parte dele. Uma parte que sempre esteve ali,
escondida. Sua própria essência, Lucas. A figura disse, a voz como um eco distante. Todo esse sacrifício, toda essa busca, foi para criar a ligação entre vocês. Você é o que mantém o ritual vivo. Não, não pode ser! Lucas sentiu lágrimas brotarem. Ele não queria acreditar. A ideia de estar preso em um ciclo de dor e sacrifício o esmagava. Paulo, em uma última tentativa, gritou: Você tem que escolher, Lucas, mãe ou a verdade, o poder ou a paz. A sala estava em caos, as sombras se agitando como serpentes, a energia crescendo e desaparecendo em um impulso frenético. Lucas olhou para os rostos de seus pais e viu a verdade nua e crua, e naquele momento tudo mudou. Ele estava no centro de uma tempestade, além de qualquer escolha simples. A pergunta que pairava era a mais profunda. Qual era o custo de tudo isso? E mais do que isso, se decidisse romper com o ritual, o que aconteceria com ele? Com eles? Ele soltou um grito que se misturou com as sombras ao seu redor. Eu não vou ser a chave de ninguém. E então a sala explodiu em uma luz ofuscante que o desorientou, lançando-o para trás, separando-o da verdade e da escuridão. Mas a última imagem que ele teve, antes de tudo se apagar, foi do sorriso de sua mãe. Mas não era um sorriso de encorajamento. Era um sorriso de desespero. O que isso significava? Então tudo se silenciou. A luz se apagou. No escuro, Lucas se sentiu flutuar, livre, mas ao mesmo tempo preso em um vazio profundo. Ele não sabia se estava vivo ou morto, mas uma sensação estranha o envolveu. Algo estava errado. Um eco de risadas malignas, como se as próprias sombras tivessem ganhado vida. Quando finalmente abriu os olhos, Lucas não estava mais na sala. Ele estava em um lugar que parecia um tribunal, cercado por figuras encapuzadas, todas olhando para ele com olhos vazios, mas cheios de julgamento. Você falhou! Uma voz ecoou, profunda e reverberante. Agora você deve pagar o preço. Lucas olhou ao redor e viu Paulo, não mais o homem que havia conhecido, mas um espectro envolto em escuridão, com um semblante sombrio que sugava a esperança do ar. Você realmente pensou que poderia escapar? Você se tornou parte do ritual. E agora, Lucas, tudo que você amou vai pagar por isso. Uma onda de pavor o dominou. O que estava acontecendo? O que ele havia se tornado? Ele olhou para trás e viu sua mãe, seu pai, ambos ligados em correntes sombrias que pareciam absorver sua energia vital. A verdade devastadora surgiu como um relâmpago de clareza. Lucas não estava apenas lutando por sua própria liberdade. Ele estava lutando por suas vidas. O ritual não era sobre ele, mas sobre todos eles. Um ciclo sem fim que os condenara a viver dessa forma. Porém, quando tudo parecia perdido, uma luz cintilou ao fundo. Lucas observou e, para sua incredulidade, viu sua avó, uma figura de sua infância, aparecer entre as sombras. Seu olhar era cheio de amor, mas também de urgência. Lucas, eles mentiram para você! As palavras ecoaram como um trovão em sua mente. Vovó? Lucas gaguejou, confuso. Como você sabe disso? Não é hora para explicações. Ela estava ali, mas a luz emanava dela, iluminando as trevas.
Você precisa descobrir a verdade sobre seu passado. O poder está em você, mas deve ser liberado de que você está falando. Paulo rugiu, claramente enfurecido com a aparição. A avó olhou firme para ele, a determinação escrita em seu rosto. A verdadeira chave não é o sacrifício deles, mas o perdão. Você tem que deixar ir a dor, Lucas. A dor que conecta vocês a este ciclo. Naquele instante, algo dentro de Lucas virou. Ele percebeu que a batalha não era contra Paulo ou a figura sombria, mas contra os próprios sentimentos que o prendiam. A verdade sobre sua família, a verdade guardada em segredos, estava prestes a ser revelada. Apenas você pode quebrar as correntes, disse sua avó. A luz emanando cada vez mais forte. Você tem que escolher. O que Lucas escolheria? Ele olhou para a família, as correntes pesadas, e entendeu que tinha em suas mãos não apenas a liberdade, mas o destino deles. E em meio à desolação, a luz da esperança brilhou, deixando a dúvida. O que ele descobriria sobre o seu passado?